gente vai encarar de frente a possibilidade de mudança com o filósofo com formação terapêutica e coach, CEO do PH Vida, Carlos Florencio. É agora, hein? 8 horas 31 minutos ao vivo, mais uma edição do nosso Tribuna Independente, especialmente feito para você. Boa noite, Carlos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna. Um feliz 2018 para você, viu? Obrigado para você também. E falando sobre um tema muito importante, eu creio, nesse início de ano, né? Eu quero começar perguntando para você qual que é a diferença entre mudança e transformação. Então, mudança, eu normalmente mudo uma coisa de um lugar para o outro, apenas uma transferência. Mas eu não transformei. Transformar é deixar de ser uma coisa para passar a ser uma outra coisa. Por exemplo, eu deixo de ser mal para ser do bem, né? Eu deixo, sei lá, de enganar os outros e passo a ser uma pessoa leal. Isso é transformação. Consequentemente, isso é uma evolução. Agora, a adaptação, normalmente a pessoa se adapta a uma determinada situação, ela muda, ela se adapta, mas ela pode não se transformar. Então, a transformação sempre vai fazer com que a pessoa tenha que deixar de ser de uma forma para ser de uma outra maneira. Agora, por que as pessoas têm tanto medo de uma mudança, de uma transformação? Porque, assim, normalmente há uma tendência de você se sentir seguro, por pior que possa ser a situação, você meio que se acomoda. A famosa, né, zona de conforto. Tem pessoas que conseguem viver anos num casamento falido, anos numa relação destrutiva, num trabalho que elas não gostam, não se identificam, porque tem medo de perder aquela conexão que ela está ali, ou seja, a conexão daquela segurança, daquele trabalho, embora ela não se identifica. Aquela falsa sensação de que parece que eu tenho alguém para tentar suprir aquela minha solidão. Então ela tem medo de sair daquilo. Por quê? No momento que você resolve transformar, romper com aquele processo, você vai ter aquilo que se chama de gap, que é o intervalo entre uma situação e a outra. Nesse intervalo, você vai perder aquelas referências de segurança, você ainda não tem as novas referências de segurança, portanto, você vai ter que lidar com a sua verdadeira segurança sem estar conectado aos padrões que você se firma para poder se sentir seguro. Então, normalmente, por conta dessa instabilidade, as pessoas elas têm medo de mudar, elas têm medo de transformar, porque elas têm medo de repente, dar errado, porque elas têm a dúvida. E aí, como você sabe muito bem, né, o inferno nasce na dúvida, né? Então, olha só, interessante isso. O inferno nasce na dúvida. Quando eu tenho a certeza, Deus, o universo está comigo, né? Agora, quando eu duvido, significa que eu vou travar, e se eu travo, eu vou ter medo, e se eu tenho medo, eu não movimento, e se eu não movimento, eu crio inércia, estagnação, consequentemente, eu não evoluo. Né? Entendi. Então, por isso que viver é movimento e a gente tem que estar sempre querendo movimentar. Se a coisa não está legal, está estagnada, está parada, cuidado com a inércia. A inércia nunca vai te levar para uma transformação, antes pelo contrário. Ela pode reprimir o teu processo aqui, então isso não é legal. Entendi. Gente, eu quero que você participe conosco do nosso programa. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. 11 95033 6870. Está aqui no vídeo para você. O nosso WhatsApp está aqui na minha mesa, aliás. Daqui a pouco eu vou mandar os recadinhos que você envia para a gente. 11 95033 6870. E me segue nas redes sociais também. Olha aí, tem o Instagram, @FabinhoTV. Você pode me acompanhar também e conversar conosco, não é? @FabinhoTV ou pelo Facebook Fábio Parpinelli TV. Nós vamos continuar a nossa conversa daqui a pouquinho, tá bom? Me espera um pouquinho. Muito bem, olha só, vamos continuar aqui com esse papo interessante, falando sobre mudanças. E eu quero que você que está nos acompanhando envie sua pergunta para a gente, porque nós estamos ao vivo de verdade. Olha, são 8 horas e 37 minutos nesta sexta-feira. Carlos, qual que é o primeiro passo que nós temos que dar quando nós desejamos a mudança? Bom, decidimos, vamos mudar, vamos nos transformar, vamos começar 2018 diferente. Qual que é o primeiro passo?
Bem, primeiro você tem que aceitar a sua condição que você está vivendo. Por exemplo, eu resolvi que o meu trabalho já não é bom para mim, a minha casa não é boa, sei lá, o meu relacionamento não é bom. Você automaticamente vai começar a emanar uma energia, né, de rejeição, de antipatia. Você vai, de repente, começar a questionar, até julgar e até criticar. Ou seja, você vai começar a perder a conexão positiva com aquilo que antes lhe serviu. Então, o primeiro passo é você continuar mantendo fidedigno a relação que você tem, aos compromissos que você tem e gradativamente, dentro do possível, você vai tentar criar um plano B para você poder transformar, sair dali para uma outra situação. Por vezes, né, principalmente se a pessoa não tem uma condição de um certo suporte, ela precisa fazer um planejamento para ela mudar, né, e depois transformar a sua vida numa outra realidade. Porque quando você muda de realidade, você muda de estado. Você deixa de estar num estado, você passa para um outro estado. Então você transformou a sua realidade. Agora, se você não muda dentro de você o seu comportamento e a sua atitude, você pode mudar de relacionamento, mas você não transforma a sua forma de relacionar. Você pode mudar de trabalho, mas você não transforma a sua forma de servir, de atuar na sua vida. Portanto, existe uma diferença entre mudar e transformar. Quando você transforma, realmente você deixa de ser aquilo para ser uma outra coisa. E a vida sempre vai pedir algumas mudanças antes da transformação. Portanto, você vai fazer algumas mudanças e de repente a vida diz assim, ok, já não dá mais para mudar, porque você já pegou esse sofá, já colocou em vários lugares dentro daquela sala e continua a mesma coisa. Então, você já colocou aquela pessoa amada naquele canto, naquele sofá, naquele... não está dando mais. Então, vai chegar uma hora que você vai ter que realmente talvez substituir, tem que trazer uma coisa nova, porque a vida gosta da inovação, da renovação, porque é aí que nós vamos aprender a quê? A ser diferentes. Você nunca vai ser diferente daquilo que você é se você não viver o inusitado, o novo, né? E as pessoas, infelizmente, por conta da questão da segurança, que entre aspas é uma falsa segurança, elas preferem às vezes estar numa situação, presas àquilo, do que propriamente arriscar. Arriscar é importantíssimo, porque quando você arrisca, é a sua máxima expressão de coragem, confiança e crença no seu próprio potencial, porque você vai contar só com você naquele momento. Agora, quando você duvidar, e aí então você pode fracassar consequentemente. Isso vale para tudo, né? Profissionalmente, pessoalmente, quer dizer, a pessoa muitas vezes tem medo de mudar de emprego, né, de sair de uma situação porque está acomodada. Olha, tem uma participação aqui que é tão interessante. A Ângela Cardoso, ela está nos escrevendo aqui, Carlos, dizendo o seguinte, olha, meu casamento, Carlos, acabou há 29 anos e eu não consigo uma transformação. Eu sou fraca e medrosa porque nunca tentei mudar. É mais ou menos a situação do comodismo que nós estamos falando aqui, no caso da Ângela? Ela está numa situação de segurança, de proteção, né? É o tipo caso do homem provedor. Ele é o provedor, ela é dependente dessa segurança, consequentemente ela não tem uma segurança nela mesma, e aí como está presa não tem a liberdade de poder desbravar, de poder dizer assim, ok, acabou, vou para uma nova aventura. Então isso não é legal, porque a pessoa ela fica presa. Se ela está presa, ela não está livre, ela não evolui, né? Então isso aí vai com certeza criar depressão, frustração ao longo da vida da pessoa. O meu trabalho é muito de transformação. O que eu gosto de fazer nas pessoas é transformar. Ok, a sua vida não está legal, aquele emprego não está legal, aquele relacionamento não está legal, você já fez de tudo para tentar dar certo ou mudar e não conseguiu. Então é justamente aí que eu entro, que é o trabalho de coach, de transformação. Você tem que fazer um processo, né, de exercícios, ferramentas, treinamentos para a pessoa justamente romper com esse limite, porque isso é um limite, né? E automaticamente você não consegue mais expandir, você fica ali estagnado na inércia de um processo que é a zona de conforto. Será que é realmente confortante você estar num relacionamento que você não ama a pessoa, que você está com ela apenas porque ela te dá segurança? Você está realmente interessado na pessoa ou naquilo que ela proporciona para você? Ou seja, você não está interessado na pessoa, mas naquilo que você supre, naquilo que você absorve, naquilo que você suga para tentar suprir uma carência, uma deficiência sua. Então você não ama outra pessoa, você não está interessado na outra pessoa. Aliás, você nem se relaciona com essa outra pessoa, embora você viva às vezes sobre o mesmo teto.
Verdade. Às vezes não tem nem conversa, né, com outra pessoa. Nem conversa, não troca, Terrível, não, né? não tem amizade, né? Pois é. Não tem, eu digo sempre que os casamentos, eles começam pelo envolvimento para poder estabelecer uma relação, para depois realmente o casamento acontecer. Eu ensino muito meus alunos e os meus clientes que quando querem realmente relacionar-se com alguém, que a nossa intenção aqui nunca é encontrar alguém para casar. Você não quer encontrar alguém para casar, você quer alguém para te dar prazer, que o lazer seja muito legal, e quando isso acontece, você já está numa relação. E aí a relação é tão agradável que você quer estar mais com a pessoa. E quando você vê, ou quando você percebe, já está tarde, você já está casado, porque você já casou a sua energia com aquela pessoa. Aí você vai lá na igreja ou vai lá no cartório e só firma aquilo. Pô, essa pessoa é realmente uma pessoa que eu tenho empatia, Mas já simpatia. estava acontecendo, é isso que você quer Mas já dizer. estava. O problema é que as pessoas, às vezes, elas casam com uma ideia daquilo que elas gostariam de viver, e aí depois a realidade não se encaixa e começa a vir aí as frustrações, que é o caso dessa senhora. Entendi. Eu vou dar mais um recadinho, mas eu volto porque eu quero falar de pequenas mudanças. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Carlos, olha, eu queria falar um pouquinho sobre os pensamentos e as atitudes pequenas. Elas ajudam, não na pequenez da intenção, mas aquelas pequenas atitudes do dia a dia de mudança são importantes? São. Essas são as mais fáceis, né? Porque você não tem grande esforço para fazer não é uma grande transformação. É uma pequena mudança, né? Então, assim, existe uma necessidade de você saber negociar. Se na sua vida você está mantendo sempre o mesmo tipo de resultado e você não quer mais esse resultado, a primeira coisa é, ok, você vai ter que negociar aqui. Alguma coisa está a mais, alguma coisa está a menos, alguma coisa você vai ter que diminuir, alguma coisa você vai ter que aumentar. Quem sabe eu vou ser um pouco mais flexível, quem sabe eu vou ser um pouco mais tolerante, quem sabe eu vou saber dizer não, quem sabe eu vou manifestar a minha autoestima, a minha valorização, a minha opinião, aquilo que para mim é importante. Ou seja, ao inserir um elemento novo de comportamento, de atitude, de expressão, de forma de ser, você vai alterar a relação com aquela pessoa ou com a situação que você está. Essas são as pequenas mudanças que podem levar a uma grande transformação. A transformação está ligada ao processo de tomada de consciência. As pequenas mudanças é você perceber a relação com aquilo. Então ela emprega menos energia, enquanto que a outra, consciência, quando você tem consciência, você sabe o ato, a consequência de ambos os lados. Portanto, você sabe o efeito daquela ação, daquela reação e, consequentemente, você sabe que se você continuar mantendo aquele tipo de padrão, você é automaticamente responsável por aquele resultado. Então, se você não quer mais ser um elemento que causa o mal e o desequilíbrio, então, nesse momento, porque a consciência é um ato do bem e é imutável, né, automático, porque o bem é sempre imutável, a única coisa que é mutável é o mal, então, automaticamente, você vai procurar gerar um outro resultado de maneira a estabelecer um outro tipo de relação que seja mais equilibrado, favorável para você e também para outra pessoa. Não existe favorável só para um lado, é sempre uma negociação que favoreça ambas as partes, porque eu proporciono felicidade, a outra pessoa me proporciona felicidade e quando nós estamos juntos, nós somos felicidade em pura expressão. Então não pode ser só de um lado, tem que ser sempre algo muito bem casado. Mas infelizmente as pessoas que estão muito mais focadas no seu próprio ego, elas só olham pela perspectiva dela, daquilo que vai satisfazer o interesse dela. E aí o amor é quando ele nasce justamente aí, é quando eu consigo perceber o efeito no outro, e eu consigo perceber o outro na relação comigo, né? E é daí que nasce essa compreensão e esse amor que muito pouca gente às vezes consegue chegar lá. É verdade. O Edilton Miguel, lá de Petrolina, Pernambuco, um beijo carinhoso a vocês aí de Pernambuco. Olha só, ele pergunta assim, Fábio, como que a gente faz para desapegar do emprego anterior? Pergunte, por favor, ao Carlos, porque o mesmo era bom e o atual é muito mais ruim. Tem a decepção
por exemplo, da transformação? Claro, porque você cria uma expectativa, né? Quando você... existe uma coisa que é inspiração. Quando eu me inspiro, o meu cérebro vai criar uma imagem para eu me adaptar àquilo, para me preparar para aquilo, para que não seja uma surpresa muito dramática. Consequentemente, eu vou com aquela imagem, de repente chega lá, a imagem não corresponde, eu posso sofrer aqui com a decepção, com a mágoa, e quando eu realmente não aceitar, eu posso ficar com raiva, quiçá até com ódio, né? Então, a capacidade de saber aceitar a verdade e se adaptar à verdade é um atributo das pessoas que têm mais consciência. Porque quando você aceita a verdade e a realidade, porque a realidade nunca nos frustra, porque a realidade nunca nos engana, o que nos engana é a ilusão daquilo que nós projetamos e imaginamos, consequentemente, você não vai sofrer mais. Por quê? Porque você vai se adaptar à realidade e, consequentemente, você vai tirar o melhor proveito. Provavelmente ele imaginou um outro trabalho com uma outra realidade que, infelizmente, ele não conseguiu atingir. Afinal, o outro trabalho era bem melhor. Nesse caso, você vai ter que aceitar que você fez uma escolha, porque a vida é feita de escolhas. E naquele momento, para você, parecia uma escolha certa. Hoje, parece uma escolha errada. Mas para o universo não existe errado. Errado é uma questão de perspectiva sua. Eu acho que talvez aí nesse emprego, talvez agora você está tendo a oportunidade de valorizar aquilo que você não soube valorizar antes. Quem sabe agora você aprende alguma coisa com essa nova escolha que você fez. Eu acho que a gente tem que sempre olhar a situação pelo lado mais positivo, para que a gente não sofra com esse lado mais denso, né? Eu digo sempre que nós estamos num planeta com gravidade, né? Então tudo fica mais grave, né? Tudo fica mais pesado, né? Então temos que procurar levar um pouco a coisa na leveza. Mas continue, vá em frente, a vida é feita de tentativas, temos que manter sempre o espírito. Olha, nós temos 2 minutos ainda, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do nosso país. Nós percebemos que o povo está pedindo mudanças. O que nós precisamos fazer para que a consciência coletiva possa realmente caminhar para essa mudança? Eu acho que só quando o respeito, quando o amor, o saber preservar a vida, a existência, no momento que o ser humano perceber que não existe superior ou inferior no universo, no momento que ele não gerar o ato corrupto de tirar vantagem das situações, porque a única filosofia brasileira que nós temos aqui é o famoso jeitinho brasileiro, é tentar tirar vantagem até de uma fila no ônibus que você vai tentar tirar vantagem da situação. É sempre achar que o outro não vai perceber, é sempre você querer ser mais esperto do que o outro, é um ato corrupto, que é um ato antiético. Então precisa realmente de valores novos, de educação, de respeito para com o ser humano, com a vida, e eu acho que enquanto o ser humano não evoluir para o amor, ele vai continuar nessa grande guerra, dessa grande frustração que nós vivemos na nossa sociedade brasileira e não só, na África e em vários outros países também. Eu acho que nós precisamos realmente parar e nos conscientizar de que o amor, a lealdade, a verdade é o mais importante. Lembre-se, como dizia Jesus Cristo, nós precisamos sempre estar atento, porque o mal é sempre mais esperto do que o bem. Porque quem é do bem não conhece o mal. Agora, quem é do mal já conheceu o bem antes, portanto, sabe as suas fraquezas. Queria agradecer, Carlos Florencio, pela sua presença nessa noite. Muito obrigado pela sua participação.